O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem apresentado sinais de declínio e uma crise pode estar se aproximando nesse setor. O preço médio das casas registrou a maior queda anual dos últimos 11 anos e já existem especialistas dizendo que isso pode ser apenas o começo. Mas parece que dessa vez a crise não é somente para imóveis residenciais como em 2008, mas também pode afetar imóveis comerciais como escritórios e shopping centers. Metade dos edifícios comerciais nos Estados Unidos estão vazios e com isso perdendo valor. Além disso, existe cerca de 1,5 trilhão de dólar em dívida de hipoteca de imóveis comerciais, já que os pagamentos estão sendo atrasados. Nesse vídeo eu vou te trazer uma grande atualização do que está acontecendo com o mercado imobiliário, principalmente nos Estados Unidos. Obviamente que isso pode referenciar outros mercados como o próprio Brasil. E claro que eu vou trazer vários indicadores como vocês sempre gostam, também referenciando o ponto dos imóveis comerciais que também está tendo alguns problemas. E já estamos chegando no dia 13/6, que é quando a gente vai fazer o nosso aulão ao vivo aqui. A gente vai trazer vários conteúdos sobre investimentos do exterior e também abrir uma nova turma para Dollarame, né, onde a gente tem as carteiras recomendadas, várias ações, ETFs, REITs prontinhos para você olhar ali, ver a nossa recomendação de compra ou venda, preço-alvo, relatório, vídeo análise explicativo sobre elas, tudo da melhor forma para que você tome o menos tempo possível escolhendo seus ativos que você investe na bolsa americana. Para você entender mais sobre isso e participar do nosso evento gratuito, basta se inscrever aqui embaixo no link da descrição e ficar atento sobre as informações que a gente vai mandando por lá. Olha aí, hein? Te vejo no dia 13. Em 2020, o Fed abaixou a taxa de juros para níveis próximos do zero para estimular a economia durante a pandemia. Isso tornou os empréstimos e as hipotecas, que são os financiamentos, mais baratos. E durante a pandemia, muitas pessoas se mudaram para outras casas porque elas estavam passando muito tempo ali dentro. Então elas queriam casas maiores, casas diferenciadas para de certa forma trabalhar e viver o dia a dia. A demanda por imóveis aumentou bastante e consequentemente os preços também. O preço médio subiu rapidamente de 240 mil dólares em 2020 para 340 mil dólares em 2022. E já era previsível que esse acréscimo tão rápido nos preços das casas também poderia cair na mesma sintonia. E parece que esse momento está chegando. O indicador House Sales mostra pra gente a quantidade de casas que estão sendo vendidas em um determinado mês, trazendo boas informações do estoque de casas e as disposições dos compradores em comprarem ou adquirirem uma nova. As vendas das casas registraram queda mensal de 3,4% em abril e uma queda de 23,2% em relação ao ano anterior. Nesse gráfico a gente pode observar que a venda das casas nos Estados Unidos ela vem caindo desde janeiro de 2022. Teve uma pequena elevação aqui em janeiro de 2023, mas já voltou a cair novamente. E a causa da diminuição dessas vendas dessas casas se deve principalmente pelo aumento da taxa de juros. Depois que o Fed começou a subir os juros para conter a inflação, se tornou muito mais caro realizar hipotecas de imóveis, sendo que os juros médios para hipotecas está em quase 6,4% ao ano. E com isso, os pedidos de hipoteca caíram 4,8% só em abril. E as vendas provavelmente vão continuar caindo. Hoje, cerca de 62% das hipotecas têm uma taxa de juros abaixo de 4% e 82% das hipotecas têm uma taxa abaixo de 5%. Porém, para quem quiser comprar uma nova casa nos Estados Unidos financiada, vai ter que pagar suas taxas aí de 6,4% de financiamento, o que é muito elevada para o histórico que o americano está acostumado a pagar. Com isso, a demanda sobre as casas novas tende a continuar caindo cada vez mais, até que as taxas de hipoteca talvez comecem a voltar para baixo. O indicador House Inventory basicamente mostra pra gente o quanto tempo, quantos meses demoraria para vender a quantidade de casas novas que eles têm construído. Então, se existem 1000 casas para vender e a demanda está girando em torno de 200 por mês, o estoque é de 5 meses. Esse obviamente foi só um exemplo para vocês entenderem o indicador. E geralmente um inventário acima de 6 meses significa uma desaceleração na demanda e que os compradores têm mais poder de negociação, comprando por preços mais baixos. Enquanto estoques abaixo de 6 meses normalmente mostram que a demanda está bem forte por casas em determinada região, o que favoreceria os vendedores na decisão dos preços nas vendas. E nessa métrica desse indicador específico a gente tem dados mistos. De
março de 2023 para abril de 2023, a gente teve aí um acréscimo nesse indicador de 7,2%, enquanto uma comparação de abril de 2022 a abril de 2023, que seriam os últimos 12 meses, a gente teve um acréscimo de apenas 1%. E agora, o estoque ele dura em torno de 2,6 meses, que é como vocês podem ver ali embaixo nessa imagem. Em abril, o preço médio das casas caiu para 388 mil dólares, uma queda de 1,7% em relação a abril de 2022 e marcando a maior queda anual desde 2012. E essa queda ela já vem acontecendo desde outubro de 2022. E uma coisa interessante de se ver que eu vou mostrar para vocês aqui é que parece que a diminuição dos preços das casas está separada em dois nos Estados Unidos, sendo a costa oeste, que é o lado esquerdo, com uma diminuição muito mais forte do que a costa leste, que é o lado direito. Como vocês podem ver nessa imagem aqui dos Estados Unidos, a costa oeste, que é esse lado esquerdo aqui, tendo uma diminuição forte nos preços das casas aí de 8, 10%. Já o lado direito dos Estados Unidos, que é a costa leste, ainda com as casas tendo uma dificuldade de queda e até um aumento de 4%, 2% no preço das casas. Em Seattle e em São Francisco, os preços caíram 7,5% e 10,3% respectivamente. Enquanto isso, os preços subiram 12% em Miami e 9,3% em Orlando. É como se existissem dois mercados imobiliários no mesmo país com realidades diferentes. E na verdade, até agora, ninguém sabe o real motivo disso tudo. O vice-presidente da Black Knight, uma das maiores empresas aí que fazem coberturas e relatórios sobre o mercado imobiliário, ele disse que nunca viu nada parecido com essa diferença gritante entre leste e oeste. Existem algumas hipóteses que essa divisão pode ser causada por efeitos da pandemia, que trouxe um boom de demandas por moradias, mas que essa demanda deveria ter acontecido desorganizada. O que a gente sabe até então é que esse lado aqui do oeste, ele de certa forma teve um aumento muito maior dos preços das casas do que esse lado leste. Então pode ter acontecido que a queda ela venha a ser mais forte também desse lado. Além de impactar no preço das casas, essa crise pode afetar imóveis comerciais, principalmente escritórios. Algumas pesquisas já apontam que os imóveis comerciais na Califórnia podem ver o seu preço despencar mais de 80%. E toda essa perspectiva negativa é por conta da grande adoção dos trabalhadores ao trabalho remoto, o famoso home office, sendo que em 2018 apenas 5,7% dos americanos trabalhava dessa forma, e ao final de 2022 já eram cerca de 26% dos americanos trabalhando em home office. Cerca de 68% dos americanos dizem preferir trabalhar remotamente e, por incrível que pareça, cerca de 23% aceitariam um corte salarial de 10% só para poder trabalhar desta forma. Além disso, quase 25% dos imóveis de escritórios precisarão ser refinanciados até 2024, mas irão ter taxas mais altas. Agora imagine todas aquelas milhares de hipotecas feitas frente a imóveis comerciais a taxas de 0,5% em 2020, quando a taxa de juros estava muito baixa, serem refinanciados agora em 2023 a uma taxa de juros a 5%. E obviamente, caso não consigam pagar essa taxa de financiamento, eles vão perder os imóveis. Aceitando o detalhe de que os preços dos imóveis comerciais já caíram mais de 15% nos últimos 12 meses. Com isso, começaram a surgir notícias de um possível calote no mercado imobiliário comercial, prevendo uma queda de 40% no preço desses imóveis e quase 1,5 trilhão de dólar em dívida a serem pagas até 2025. Sendo importante pontuar que, ao final de 2022, a taxa de vacância de escritórios nos Estados Unidos subiu para um recorde de 18,2%. E tudo indica que essa crise imobiliária que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos de certa forma, além de afetar as vendas das casas normais ali de moradia, também poderia afetar os imóveis comerciais. É importante lembrar que o mercado imobiliário como um todo, ele vive em ciclos sazonais, seja de altas, onde você tem muitas vendas de casa e de certa forma os preços também mais elevados, e também por outro lado as quedas, onde você tem menos pessoas querendo comprar casas e os preços também caindo fortemente. Esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra a sazonalidade do mercado imobiliário desde os seus anos 2000 aqui até o período de 2018 mais ou menos, comparando aqui o preço das casas em laranja e também as vendas das casas em azul. E você pode ver como existe
existem vários ciclos aqui que acontecem mesmo e o mercado ele vai tendenciando a sempre aumentar o preço das coisas ao longo dos anos. Isso por conta da inflação, né? Ele tem que se corrigir pelo menos. E como vocês podem observar, geralmente em meados entre janeiro e março é possível ver um aumento nas vendas e nos preços. E foi exatamente o que aconteceu, já que em fevereiro de 2023 as vendas registraram um crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior. Em resumo, os preços dos imóveis eles subiram por diversas razões que não eram muito previstas, como o excesso de dinheiro no mercado que foi colocado principalmente pelo governo e principalmente pela baixa taxa de juros em 2020. Por isso, é praticamente que os preços dos imóveis continuem nessas alturas durante o ano de 2023 e 2024. E a tendência é que as vendas continuem caindo juntamente com os preços também. Mas, como a maioria das pessoas sabem, os imóveis eles tendem a valorizar ao longo dos anos. E por isso as perspectivas não são tão ruins quanto vocês talvez imaginem. A CoreLogic, uma empresa que faz pesquisas aí sobre o mercado imobiliário, acredita que os preços das casas vão subir 3,7% entre 2023 e 2024, sendo que os mercados com maior taxa de crescimento ficam na costa leste, lado direito dos Estados Unidos. A Zillow, por exemplo, outra empresa também muito forte de pesquisas no mercado imobiliário, acredita que os preços vão começar a subir em ritmo constante a partir de 2024. No relatório publicado, eles acreditam que os preços vão cair 1,6% em 2023 e depois cresçam a uma taxa média de 3,5% ao ano nos próximos 4 anos a partir de 2024. Mas no geral, a maioria das notícias mantém o raciocínio de que os preços vão cair durante 2023 e não há muito o que fazer. Obviamente que pesquisas feitas por empresas que se beneficiam pelo mercado imobiliário vão tendenciar a mostrar que ele vai tender a continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Mas esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui, que ninguém sabe o que vai acontecer em 2024 com os preços dos imóveis, pode ser que realmente comece a cair ainda mais. Em relação a ser pior do que 2008, quando aconteceu aquele crash gigantesco, eu acho que não vai acontecer o mesmo caso, bem longe disso. A estrutura dos bancos hoje são muito mais eficientes do que eram em 2008, porque eles realmente aprenderam com o que aconteceu e colocaram várias regulações em cima disso. Antes de finalizar o vídeo, até para dar um panorama para vocês, com essa queda dos imóveis, etc., a gente tem REITs, né, que são aqueles fundos imobiliários americanos que compram imóveis relacionados ao setor, por exemplo, comercial, que é um dos setores que está sofrendo mais agora no setor imobiliário. Então vocês podem observar que nesse ano o REIT ARI, que é um dos maiores assim, que compram prédios comerciais gigantescos, ele tá caindo 22% nesse ano. E se vocês observarem, desde o pico aqui em 2021 até essa queda de agora, é quase 50%, para um REIT que normalmente é muito bem consolidado. E a última queda dessa que aconteceu foi lá em 2008, tá? Desde então nunca teve uma queda tão forte que ele tá tendo agora. Só que se você olhar os fundamentos do REIT em si, ele vem continuando sendo bastante fortes, né? Em receita, lucratividade, FFO, a dívida não tá tão alavancada assim como era antes. Então o que eu quero dizer com isso? Apesar do setor imobiliário estar sofrendo um pouco, principalmente o comercial, e afetando REITs como esse, você deve sempre se atentar aos fundamentos que eles estão trazendo por agora e se isso vai afetar eles no longo prazo. Pelo que eu tô vendo aqui, quedas como essa nos REITs são ciclos que acontecem no mercado imobiliário e não tem o que se fazer. É o medo que o mercado gera em cima desses REITs e eles acabam vendendo. Mas lembre-se de sempre se atentar a isso aqui, os números, eles vão dizer tudo pra você. Espero que vocês tenham gostado dessa análise completa aí sobre o setor imobiliário nos Estados Unidos no momento atual, principalmente relacionando isso com os REITs do setor comercial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que eu tenho visto que os últimos vídeos têm dado menos curtida em relação às visualizações que a gente tem tido. E lembrar vocês de participarem do evento do dia 13/6, ele é gratuito, é só você participar ao vivo com a gente, vai ser incrível, bastante conteúdo sobre investimento do exterior. É só se inscrever no link que tá aqui embaixo gratuitamente. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!